Então, pessoal, muito boa noite a todos, inicialmente, né? Primeiro, me apresentando para vocês, eu sou a Gabriela, eu sou gerente de contas aqui na Egro, e hoje vou estar aqui batendo esse papo com a Margarete Sene, que é uma parceiraça nossa aqui da Egro, que vai contar um pouquinho mais sobre esse assunto que está agora em alta, né? A gente sabe que tem muitos produtores aí no Brasil que já entraram na colheita ou já estão prestes a entrar, e aqui a nossa ideia é bater um papo mesmo sobre... Ó, mais gente pedindo para entrar. Sobre como fazer, né, uma colheita melhor, como a gente pode controlar as informações também de forma mais efetiva. E a Margarete vai compartilhar as experiências dela aqui conosco, do que tem dado certo, o que não, o que fazer agora, né, nesse momento que é tão crítico e importante também para o agro do Brasil, tá? Então, Margarete, se pudesse apresentar um pouquinho aqui para o pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Margarete Sene, eu sou consultora de gestão rural já há alguns anos, já trabalhei em algumas fazendas e eu sou parceira do pessoal da Egro, justamente porque, assim, trabalhando, administrando fazendas, entendendo um pouco desse negócio de rural, principalmente da parte da lavoura, eu sempre vi que eu tinha a necessidade de ter um software de gestão rural. Então, já trabalho com eles mesmo antes da pandemia, porque facilitou o meu trabalho de administrar as propriedades rurais. E aí a gente já trabalha um tempo juntos, e é isso. Boa, Margarete. Então, o pessoal também está entrando aqui Aham. e vão que Eu vai acho, eu aceitando. acho que dá para o pessoal se apresentar. Se eu queria pedir para o pessoal, Gabi, se você me permite, se puderem Claro. abrir as câmeras, né? Tem o Voloi, né? Que ele abriu aí, já que tá somente a gente, acaba que vai ficar mais uma reunião do que vai dar para a gente conversar bastante, um bate-papo mesmo, né? Quase uma consultoria aí gratuita. Tem o Norvaldo, a Juliana. E tem aqui o Voloi, tem mais duas pessoas aqui, a Aline. Acho que dá para a gente conhecer um pouquinho de vocês também. A Laura. Mas boa noite, pessoal. Então, quem começa aí, né, Gabi? Vamos. Acho que é legal o pessoal compartilhar, né? O que, Eu da onde está acho. falando, o que vão Isso, é. colher agora, o que ainda estão se preparando para Uhum. colher. O Volói abriu aí o microfone, então pode compartilhar um pouquinho com nós aí. Boa noite, estão me escutando aí ou não? Isso, Volo... excelente, Volói. É Volói mesmo que fala, seu Não, a pronúncia correta é Voluí. Voloi. Voloi. Voluí. Bom, eu quero dizer que eu sou na região de São Paulo, região de Ribeirão Preto, na atualidade, mas sou natural aí da região do Aegro, aí, sou do Rio Grande do Sul, lá da fronteira do Brasil, lá de Piratini. E vim parar aqui nessa região justamente pelo agro, né? Eu fui gerente de algumas empresas do agro no Sul, e vim para São Paulo e trabalhei por muitos anos numa multinacional do agronegócio, e hoje eu sou consultor de agronegócio, e os meus clientes usam o Aegro, né? Então, estou aproveitando, estou em casa agora aqui, e estou aproveitando para escutar um pouco mais das experiências das pessoas com a Aegro e aprender também, né? Apesar de ser consultor, ter uma larga experiência, mas evidentemente que é sempre bom aprender, né? Então, vou deixar a oportunidade para que todos se sintam à vontade aí, e é uma alegria muito grande participar com vocês. Boa, Volói. Obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Maravilha. Nós estamos próximos, viu, Voluí? Porque próximos assim, na verdade eu sou mineira, né? Nós estamos próximos, pertinho de Mineiro, porque eu moro em Uberlândia. E acaba que, né, dá umas 2 horas e meia aí de Ribeirão É, Preto. Gosto muito da perfeito. sua região. Eu viajo, eu passo bastante por Uberlândia, porque Aham. eu tenho clientes em Mineiros, Goiás, tenho Uhum. Rio Verde, estou naquela região ali, Cachoeira Alta, então eu conheço bem essa região também aí de Uberlândia. Não tenho clientes aí, mas eu passo por aí nas minhas viagens de carro aí, Aí, nessa ó, região. quando passar por aqui já chama para tomar um café.
Isso é importante também, que a gente vai fazendo um networking aqui. Obrigado, será um prazer. Então tá, eu acho que a gente pode dar continuidade, né, Margarete? Deixar também Sim. aberto para o pessoal fazer perguntas Sim. aí durante o webinar. Como a Margarete comentou, né? A gente está numa turma menor aqui, então sintam-se bem à vontade para perguntar, trazer os pontos que vocês têm para compartilhar aqui conosco. Certo? Margarete, tu vai compartilhar aqui a apresentação? Vou compartilhar. Tá bem. Tá? Na verdade, assim, Evoluir, eu também sou consultora de gestão rural e eu gosto muito também de sempre entender o que o pessoal tá discutindo, tá falando, porque acaba que é sempre bom escutar o outro, porque a gente acaba tendo outro viés, outras ideias, né? Mas, pessoal, como a gente está aqui juntos, quem quiser pode, sabe, se mesmo no meio da apresentação, a Gabi também tem algumas perguntas aqui, a gente vai conversando nós duas, mas quem quiser, não precisa, já que a gente está aqui só nós, não tem esse protocolo no final, não. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já pode levantar a mão, né, Gabi? Acho que já dá para a gente funcionar nessa forma. Perfeito, é isso aí. Eu acho que não só perguntas, né? Mas se tiver algum ponto que acho interessante, ter alguma experiência para compartilhar, também vai ser bem legal para a gente entender aqui como está sendo a realidade para vocês. Tá? Margarete, a gente está. Opa, desculpa. Não, eu gostaria vai se tratar alguma coisa sobre livro caixa digital, né? Essa é uma experiência que eu tive já há algum tempo, especialmente com clientes aí de Goiás, são grandes produtores, que a gente precisou gerar, na época lá, sem ter o Aegro, gerar o livro caixa digital, e eu só sei o quanto foi difícil, não é? No meio de milhares de documentos, conseguir contabilizar tudo isso e gerar ele de um modo que a Receita pudesse recepcionar esses arquivos, né? Então, a gente fez bastante livro caixa digital. Hoje já está meio no automático aí com os meus clientes, né? Mas, sem dúvida, é algo assim, no começo, há uns 4 anos atrás, era tudo muito difícil, né? Porque até os softwares não estavam ainda preparados para o livro caixa digital. Hoje o Aegro está aí e, sem dúvida nenhuma, como se diz no sul aí, uma mão na roda, né? Para andar mais fácil. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho, sim, sobre livro caixa, né, ali no finalzinho. E também vou comentar, tá, Luiz, sobre essa questão do livro caixa do Aegro, né, de como é um facilitador ali para fazer esse processo ser um pouco menos burocrático do que é. Mas, quer comentar alguma coisa? Oi, boa noite, pessoal. Sou a Maiara, aqui da Aegro. Queria falar da Aline, que também se apresentou aqui nas mensagens. Se vocês verificarem aqui nas mensagens, ó, do ladinho, vocês podem ir trocando ideia também, além de levantar a mão e falar, claro. Mas a Aline mora em Brasília, também é natural do Rio Grande do Sul, e ela está nesse processo de sucessão familiar. Então, seja muito bem-vinda, Aline. Espero que a gente possa te ajudar aí hoje. Se mais alguém quiser também se apresentar, né, fica à vontade. Temos alguns gaúchos aqui, então, hoje presente. Maravilha. Boa, tá, pessoal? Então, sintam-se bem à vontade para compartilhar, para se apresentar, enfim. A gente está bem aberto aqui hoje. E acho que a gente já pode dar início, Margarete, a gente já está vendo aqui a tua apresentação. Então, o webinar de hoje vai ser sobre o tópico de colheita, né, principalmente. A gente vai abordar alguns outros tópicos também, tá, que vai ser interessante, como a questão do livro caixa, mas hoje o nosso foco é falar um pouquinho de colheita, de como a gente pode prever algumas perdas, né, de como a gente pode evitar alguns gastos desnecessários, e a Margarete vai trazer aí para nós alguns insights do que ela tem vivido aí nas propriedades, né, e o que a gente pode tirar aqui de ensinamento para quem está colhendo ou para quem ainda vai colher, para colocar em prática e conseguir garantir os resultados ainda. Sim, e assim, é interessante, né, Gabi, a gente pensar, porque assim, quando a gente pensa em colheita, a gente normalmente não pensa, às vezes, que nós temos custos invisíveis, né?
Então, então acaba que eu trouxe um pouquinho quais custos invisíveis que são esses, né? Porque, na verdade, assim, ó, o trajeto entre o talhão e o armazém tem muita coisa, né? Então, realmente, eu até trouxe aqui um pouquinho das perdas invisíveis, porque muitas vezes não é toda perda que aparece na nota fiscal. Então, o produtor rural, como tem alguns colegas aqui que são consultores, a Aline agora na parte da sucessão, o produtor rural mais tradicional, ele pensa normalmente, mas na parte operacional ali, ele fica até ali perto, mas muitas vezes as pessoas se esquecem que a gente tem perdas invisíveis ao longo do caminho, e que, né, daqui até aqui, eu já vi muita coisa acontecer, sabe? Porque às vezes é uma regulagem inadequada de máquinas, e porque às vezes passou uma manutenção despercebido, porque a gente não dá conta de tudo, principalmente o produtor rural, normalmente ele é muito sobrecarregado, e isso aí faz com que ele fique, muitas vezes, refém de funcionários, e por vezes esses funcionários não são treinados. Então, quando a gente pensa, né, na parte do trajeto ali, existe uma parte crítica, às vezes um transporte mal vedado, um derramamento na estrada, uma umidade, uma impureza elevada, e se a gente não registra isso, e a gente não ganha uma inteligência para entender sobre essa safra, aí realmente a gente não consegue ter essa inteligência quando a gente termina essa colheita, as coisas ficam muito no automático, e aí o produtor rural, ele vai entrando num ciclo muito vicioso, né? Então, é onde a gente entra ajudando, né, tanto o papel do consultor ou do gerente de propriedade rural, ou mesmo daquele produtor mais bem preparado, aquele que de fato é um empresário rural, né, e com um software como a Egro, porque eu gosto muito de fazer um planejamento com os meus clientes antes da safra, mas pós-safra, para entender todas as etapas, né, do pré-plantio até a colheita, até a comercialização, para a gente fazer e entender essa parte, entender o que foi que aconteceu, ter um conhecimento de negócio para a gente traçar planos estratégicos, né? Então, acaba que essa parte dos custos invisíveis, porque os detalhes ali, eles são importantes, né? E acaba que fica um trajeto crítico. E então a gente tem, opa, peraí, pessoal, não mudou aqui. Peraí. Eu mudei aqui, mas não mudou junto, peraí, ixi, peraí. Só um pouquinho de paciência para vocês, porque o que está acontecendo? A hora que eu mudo de tela, não está atualizando, sabe? Capaz, sem problemas. Para dar boas-vindas para Laura, que é de Goiás. Tá bom. Bem-vinda, Laura. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Não, e eu vou te falar, Mayara, tem um pessoal que está perto de mim, viu? Porque Mineiros, Goiás, o Voluí diz que ele passa e vai até Mineiros, né, também, até, peraí que eu vou só parar o compartilhamento, que aí eu compartilho aqui de novo, o PDF. Então, essa região aqui, ó, de São Paulo, com Minas e Goiás, nós estamos relativamente perto, né? Tá pertinho mesmo. É. E aqui, quando a gente fala de custos invisíveis, a gente fala de tanto perdas físicas, né, naqueles grãos que ficam no chão, porque se a gente perde uma saca por hectare e a gente está numa fazenda de 500 hectares, né, quanto que é o preço da saca, né? Então, imagina, eu perder 500 sacas. Então, assim, tem as perdas físicas, que eu penso que até o produtor rural ele consegue medir bastante. Tem as perdas também financeiras por conta de umidade, impureza, né, as quebras técnicas. Mas também tem a mais perigosa de todas, que eu já vi acontecer, a questão da gestão.
Porque, assim, olha, eu já tive em fazenda que a gente tinha grupos ali de romaneios de colheita, o pessoal tirava foto, e quando a gente foi comparar com a lista, né, de romaneios do armazém, estavam faltando romaneios. Ou seja, nesse meio, ou perdeu o documento, ou o próprio armazém errou, porque acaba que tem o fator humano ali, né? Uhum. E aí, se a gente não tivesse essa conferência de um software, de uma pessoa por conta disso, da gente conferir nas cargas direitinho, da gente comparar aquilo que tinha sido estimado com aquilo que realmente foi entregue, nós perderíamos muito, sabe? A questão por falta de gestão. E a gente sabe muitas vezes que o produtor rural, ele não tem essa assim, esse conhecimento mesmo, e nem esse tempo para poder preencher, e aonde que entra justamente a questão da gestão, até questão de pessoas, questão de liderança do produtor, né, o Gabi. Então, acaba que então, o que que acontece? A colheita, ela não termina quando a máquina sai do talhão, ela termina quando o dinheiro entra na conta, e isso é muito importante a gente levar isso em consideração. Você quer falar alguma coisa, Gabi? Não, perfeito, Margarete. Eu acho que, trazendo, né, os pontos que tu comentou, Uhum. assim, de cuidado, gestão, de ter um mapeamento das informações, o Aegro entra muito nessa função, né? Então, hoje a gente tem alguns facilitadores dentro do Aegro, então, tanto o Aegro no computador que a gente tem disponível, né, que tem hoje uma leitura de romaneio automática com IA, então a gente consegue pegar uma foto, um arquivo, e transcrever esse arquivo no romaneio. Então, acaba que o registro de romaneio é feito em poucos minutos, né? Então, é muito mais prático de estar ali na lida e conseguir fazer toda essa prática, como também a gente tem um aplicativo, né? Então, a gente tem hoje um aplicativo que a gente consegue, o operador lá no campo já consegue fazer esse registro conforme as coisas vão ocorrendo, o que facilita bastante. Também no aplicativo a gente tem a questão da leitura automática, que facilita muito, tá? Eu vou até demonstrar aqui, Margarete, não sei se tu quer fazer mais algum ponto, mas pode demonstrar, é só para falar um pouquinho, né, da importância do romaneio, do controle de pesagem também. E depois eu demonstro ali, perfeito. Mas eu acho que já dá assim, depois eu fecho aqui, peraí, vou parar o compartilhamento, Gabi, aí você... Eu compartilho, legal. Eu acho que melhor que falar é mostrar, né? Não, perfeito, essa é a ideia. Acho que eu vou... Vocês estão vendo? Não. Acho que agora sim, né? Agora sim. Tá, perfeito. Pessoal, então, como a Margarete comentou, né, melhor do que falar é mostrar, então essa é a ideia de mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui hoje, então, no aplicativo do Aegro Campo, tá? Que é o nosso aplicativo mais voltado para a parte operacional mesmo. Lembrando que hoje o Aegro tem 2 aplicativos, né? Tanto o Aegro Campo, que é para o operacional, utilizar com as atividades, controle de abastecimentos, enfim, como o Aegro Negócios, que a gente tem toda a parte de nota fiscal, compare preços, financeiro do Aegro também integrado, tá? Então, hoje, mostrando para vocês que está bem associado com o tópico, é a questão dos romaneios. Então, aqui no aplicativo, na parte de atividades, tá? A gente vai ter tanto a parte de atividade agrícola, quanto ali em cima, a gente consegue ver as cargas da colheita. Então, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, já é bem interessante, porque ele nos mostra tanto, a gente vai conseguir registrar por aqui, tá? Depois eu vou registrar com vocês, mas antes disso, a gente consegue já ter um indicador, muito semelhante ao indicador que a gente tem também no Aegro no computador, né? Acessando pelo notebook, computador, enfim. Então, no aplicativo, a gente já consegue também ter essa visão analítica, o que facilita bastante ali no dia a dia para acompanhar como está sendo as cargas, quais áreas estão colhendo, enfim. Então, mostrando para vocês como que a gente registra aqui, tá, uma carga de colheita. Então, nesse menuzinho aqui de colheita, eu tenho esse maisinho aqui no canto inferior direito. Clicando aqui,
ele já aparece para mim uma mensagem de registro automático do Romaneio, tá? Então, esse registro ele é feito por IA, então a gente identifica ali o arquivo e a gente lê as informações que estão disponíveis naquele arquivo, tá? Então, a gente também tem a opção de preencher manualmente, tá? Então, ali embaixo, pequenininho, está escrito preencher manualmente, mas hoje com vocês eu vou fazer o registro automático aqui. Então, clicando aqui na câmera, eu tenho tanto a opção de tirar uma foto na hora, então, acabou de sair a carga, quero registrar tirando uma foto, já consigo tirar essa foto ali na hora e já vai processar aqui as informações, como também eu posso fazer isso depois, né? Então, tá muito corrido, não vou conseguir fazer isso agora, tiro todas as fotos e depois, no final do dia, eu consigo ir registrando aos poucos. Então, vou clicar aqui na biblioteca de fotos. Clicando aqui, a gente tem, né, eu tenho aqui a imagem, além da minha cachorrinha, que é bem fofinha, a gente tem aqui a imagem do Romaneio, que eu vou utilizar aqui com vocês. Ele vai ter um tempinho, né, de processamento das informações aqui da imagem, para daí sim ele subir aqui para nós. Lembrando que, pessoal, o aplicativo ele funciona sem internet também, tá? Então, podem ficar bem tranquilos de utilizar. Eu sei que na lavoura, às vezes, o sinal de internet é ruim, mas a ideia do aplicativo é justamente essa, é vocês conseguirem acessar por onde vocês estiverem. Claro que, para as informações subirem, né, para todos os dispositivos, aparecer também no computador, é interessante que depois vocês acessem uma rede de internet para fazer, né, para subir essas informações de fato para a nuvem. Mas aqui a gente já tem as informações registradas, tá? Vocês só vão precisar conectar ali com a internet para ter essas informações em todos os dispositivos. Então, explicando aqui ele já me trouxe, né, que eu preenchi automaticamente. Após, eu preencho a área da minha colheita, então eu vou preencher aqui 2 áreas com vocês. Clico aqui em OK. Ele me traz a data da colheita, tá? Do Romaneio da colheita, que aqui no meu caso está bem antigo, né? 22 de março, que é um teste, mas ele puxa essa informação também da foto, tá, pessoal? Então pode ficar bem tranquilo. O número da nota fiscal, ele também puxa aqui da imagem. Destino, eu vou informar, então, qual o silo que eu vou estar armazenando essa produção. E aqui embaixo, então, eu vou ter as informações de transporte, né? O número do romaneio, o identificador, aqui a placa, enfim. Consigo escolher uma cultivar, se necessário, a unidade de medida. E aqui as informações técnicas, né? Que é o que a Margarete tinha comentado. Então, quanto que eu tenho de produção? Então, aqui eu tenho a minha carga bruta da produção, tenho a tara do meu caminhão aqui, que nesse meu caso está zerado, mas eu poderia inserir aqui, tá? Caso tivesse, poderia escrever aqui manualmente, sem problema. E aqui embaixo, uma das coisas mais importantes, né, a gente tem todos os descontos. Então, como a Margarete comentou na fala dela anterior, a gente sabe que tem muitas condições que acabam, né, impactando ali na minha produção, mas aqui na Egra a gente consegue contabilizar isso, depois tem relatórios disso também, então é bem interessante, tá? Tudo isso ele puxou da imagem, tá, pessoal? E aqui ele vai me trazer, então, a classificação da cultivar, que já vem também preenchido da imagem. Agrupador eu posso preencher se eu quiser. Aqui ele me traz, né, o nome da imagem que eu tinha salvo. E aqui ele também já traz a imagem em anexo. Então, facilita bastante, né? Além de ter todo o registro de forma bem fácil, a gente ainda tem o arquivo para conferir qualquer informação, enfim, futuramente, tá? E aqui só seria salvar mesmo. Ele vai aparecer aqui a opção de salvar e criar um novo registro, salvar e fechar, ou cancelar, né? Eu vou clicar aqui em salvar e fechar. E aqui, como vocês podem ver, os meus indicadores já mudaram, né? Então, antes eu estava aqui com 15%, registrei aqui uma carga, ele já mudou aqui para 24% de área colhida, a minha produtividade, então, está em 64,33 sacas, e a minha produção está em 8.873,300 sacas de 60 quilos. Tá? Tudo isso eu consigo acompanhar na palma da minha mão, de forma muito fácil e breve aqui. Certo? Acho que, da minha parte, seria isso. Se tiverem também algum ponto aqui, a gente consegue falar. É interessante que assim, essa parte da IA, de tirar uma foto e dela já ir no caso, para a Egro direto, isso aí já encurtou um processo, porque como eu sou da época antes da IA, né, porque tem a gente antes da IA e a gente agora com a IA, e eu acho que a tsunami da IA ainda nem chegou, né,
porque está tudo muito rápido, daqui a pouco a gente vai ter robôs mesmo, normal, mas facilitou muito, porque o que acontece? A gente criava grupos de WhatsApp ali, Gabi, e esses grupos de WhatsApp, o pessoal ia mandando as fotos, a gente ia inserindo manualmente, para que a gente tivesse essas informações, para que a gente pudesse depois analisar essas informações, apurar e discutir entre os times, né? Então, isso facilita muito para quem é responsável por esses registros. E agora, mais importante, porque assim, olha, na parte da gestão, a gente tem muita dificuldade. O que eu sinto que o produtor rural tem dificuldade, né? Eu sei que aqui tem produtores e consultores. Que acaba sendo a dificuldade de todos, porque nós, consultores, a gente tá para arrumar ou para facilitar a vida do produtor rural nesse sentido. E acaba que a gente pega essa dificuldade para nós, que é o quê? Registro, porque a parte do registro é quem é que vai fazer, se está devidamente, a pessoa está treinada. Então, entendendo isso, a gente acaba que vocês aí possuem muitos treinamentos, né? Então, para os times, e aí, para os times da fazenda, eu digo, e isso consegue agilizar bastante. E sempre bom que o produtor pense em quem vai fazer, porque isso acaba sendo um processo, né? E esse processo, primeiramente, do registro, é um processo interessante, porque sem esse registro não adianta ferramenta como a Egro, que eu não vou ter informação. Depois que eu tenho essas informações, é a hora de eu analisar, né? De eu analisar, de ter uma pessoa, assim, boa de análise, né? Ou se por acaso tiver, no caso, a Egro Premium ali, para já fazer essas análises, ou com os relatórios, mas é interessante ter uma pessoa que entenda para analisar, para que o time das fazendas possam fazer reuniões para começar a tratar estrategicamente, né? Quais foram os descontos? Porque isso tudo são perdas invisíveis que a gente está falando aqui. E essa informação vira alguma coisa, né? Não fica só uma informação no sistema, mas sim uma informação que vai virar uma ação, que vai virar uma melhoria de processo, enfim, né? Isso. Exatamente, Gabi, muito bem falado. Porque uma informação, sem ela virar alguma coisa, é só uma informação que vai se perder. E às vezes o produtor rural, ele tem ouro nas mãos, mas por falta dessa análise ou de não entendimento, ele acaba deixando isso passar, ou também por falta de tempo, né? E muitas vezes, como que eu resolvo essa falta de tempo produtor rural? É achando uma pessoa que tem, às vezes, um perfil detalhista, que vai ajudar, ou seja, na família, uma pessoa com esse perfil, ou senão eu vou ter que buscar no mercado. Aí a gente tem uns serviços terceirizados, como o meu, como o do Voluí, mas também de outras pessoas que podem fazer parte realmente do quadro de funcionários da empresa para poder registrar, porque isso é de suma importância. Então, não adianta, às vezes, eu ter uma ferramenta maravilhosa, mas não saber utilizar. E é onde a gente fala, posso colocar aqui o PDF? Claro, pode voltar com o PDF. É onde a gente pensa, a gente vê que essa parte, quando não tem a gestão, é altamente perigoso. A gente fica realmente à mercê desses custos invisíveis, né? Então, a gente... Peraí, deixa eu... Agora foi. Estamos vendo. E isso parece simples a gente falando, né? Mas não é. Porque se fosse simples e fosse fácil, todo mundo faria. A gente vê que não é. Né? E, de fato, da porteira para dentro, a gente consegue controlar. A gente não consegue controlar da porteira para fora. A parte de preço, de comercialização, que os preços da soja, por exemplo, dos grãos, vem caindo. A gente não consegue controlar a taxa de juros, a gente não consegue controlar a Bolsa de Chicago, o dólar. A gente não consegue controlar nada disso, a chuva. Mas a gente consegue, da porteira para dentro, entender, analisar e traçar estratégias, porque o produtor rural, ele é um super, mega, hiper empresário. Ele só não usa capa, né, mas ele sabe, todo dia uma batalha, todo dia algo diferente que acontece. E a gente precisa, não podemos, por exemplo, esses descontos, essas impurezas, esses custos invisíveis ir virando o novo normal, tá? Sempre precisa ser questionado realmente, porque a colheita, ela é um momento de risco, né? E a decisão precisa ser rápida, é tudo muito dinâmico, às vezes são várias atividades paralelas coexistindo juntas, né? Então, acaba que estar perto da colheita é uma gestão ativa. E
isso tudo, essa parte dos romaneios, das pesagens, é tudo muito importante. Eu trouxe até uma imagem até meio trágica, que eu achei tão forte, né? Porque, assim, quem não gere a colheita, acompanha o prejuízo depois. E é claro que a gente está falando da colheita, porque nós estamos no momento da colheita, né, Gabi? Mas isso é o momento do pré-plantio, das manutenções das máquinas, das compras dos insumos, é o momento do planejamento pré-safra, é o momento do plantio, é o momento do manejo, é o momento da colheita, é o momento pós-colheita, de comercialização. Então, todo o processo, ele é muito, muito importante que o produtor rural faça a gestão do seu negócio. E muitas vezes falta o conhecimento, que a gente sempre tenta trazer aqui. A habilidade a gente só vai conseguir fazendo cada vez mais, né? E a atitude de querer realmente fazer ou de ter a humildade para falar, não, eu preciso de uma pessoa para pegar na minha mão. Ou que seja um consultor, ou que seja um profissional do mercado, ou eu vou dar uma ligada lá no pessoal da Agro para ver como que eu faço, que tem times e times de treinamentos, né? Que isso é muito importante, porque olha só, mesmo quando a gente fala, sabe, Gabi, que nós estamos numa dificuldade tremenda, é reforma tributária, é não sei o quê, né, nesse mundo tão volátil, tão incerto, tem produtores rurais lucrando, sabe, e lucrando muito. Então, assim, se a gente não está fazendo o nosso deverzinho de casa, alguém está fazendo, né? Perfeito. E é muito isso que tu disse, né? A colheita ela é um pedaço do processo, mas tem todo que já é complexo, né? A gente está abordando hoje aqui a colheita porque, de fato, é o assunto que está em alta no momento, mas esse cuidado, essa atenção, a gente tem que pensar em todos os setores, né? Porque a fazenda, ela é uma empresa. Hoje em dia, a gente vê que não está fácil para o agro, então a gente tem que se especializar, a gente tem que investir em ferramentas, enfim, que vão nos trazer melhores resultados, porque a gente está sendo forçado a se especializar, a ter tomada de decisão estratégica, a reduzir custos. Tá? Então, é exatamente isso. E já aproveitando esse tópico, eu queria te perguntar uma coisa. A gente sabe que muitos produtores olham para a média da fazenda em questão de produção, produtividade e lucro. Eu queria que tu compartilhasse assim, um pouquinho até da tua experiência, por que isso não é o correto a ser feito. Opa, Margarete, tá aí? Oi, tô aqui. Tá, aqui. É que saiu da minha telinha aqui. E por que isso não é o correto a ser feito? Ou se tu tem algum outro ponto sobre isso, se é correto, se não é correto, como que é a melhor estratégia a seguir? Eu trouxe até aqui, pessoal, quem está vendo a apresentação, ao lado da mãozinha, que fica uma mãozinha levantada assim, né? Tem 3 pontinhos. Se vocês clicarem nos 3 pontinhos e colocarem, dá para colocar tela cheia, aí você consegue ver isso aqui maiorzinho, tá? Mas é muito pertinente, Gabi, o que você falou, porque olha só, eu até trouxe uma reflexão. Isso, aqui, olha. Por exemplo, assim, vamos olhar, por exemplo, aqui a média, tá? Eu tenho o talhão A, que ele me deu 75 sacas por hectare. E eu tenho o talhão B, que me deu 55. Então, a média dessa fazenda, concorda? É 65 sacas por hectare. A hora que você olha, de repente, dá, né? Tem o Aegro Compara ali, Compare Safras. Se de repente você vai olhar ali a fazenda do seu vizinho, pode ser que você esteja acima da média, abaixo, né? Dependendo da sua região. Mas aí, olha só, se eu olho a média, do talhão, o que aconteceu com o talhão B? Pode parecer bom, mas o que aconteceu do talhão B? Será que eu tive algum problema de solo, algum erro na adubação, alguma falha no meu plantio, um problema de drenagem, né, compactação do solo, falha de manejo? O que aconteceu? Praga? Então, assim, quando a gente olha só a média, a gente não enxerga aonde que está vazando o lucro. E assim, aliás, foi até por isso que eu conheci o Aegro, porque há uns anos atrás, se não me engano, era ano ali de 2018, 2017, quando eu comecei a entrar no agro. Faz tempo já, hein? Oi? Faz tempo já, hein?
Faz tempo, Gabi. Na verdade, eu sou da parte de exportação e eu fui fazer em Uberaba uma consultoria de exportação de gado vivo. E aí eu terminei essa consultoria de processo, o pessoal me indicou para uma fazenda, que é aqui em Uberlândia, eu fiquei um ano nessa fazenda. E a dona da fazenda era uma senhora na época já com seus 80 anos. Ela tinha trabalhado na área de qualidade em São Paulo, então ela era muito por processo. E ela me chamou e falou: eu quero, nenhum consultor veio aqui e deu conta de fazer o curso por talhão. Era uma fazenda grande, de seus 2.000 hectares. Eu falo grande porque aqui na nossa região de Uberlândia é uma fazenda boa, de um tamanho bom, né? Obviamente, quando você pega Mato Grosso. Mas aí, assim, aí eu tentei, sabe, Gabi, fazer no Excel. E aí eu gastei ali um mês, que eu morri de vergonha. E aí foi aonde eu comecei a pesquisar o software de gestão e conheci vocês. E aí, na época, o pessoal me ajudou. Na época, eu cheguei a ler manual da Egro para trabalhar com isso, tudo. Fiquei com medo de implantar software, mas veio cada vez mais, né? Ficando mais fácil com o setor de treinamento de vocês, foi ficando cada vez mais intuitivo, né? Trabalhar com o software de vocês. Mas aí foi aonde eu só consegui dar esse curso por talhão para ela quando eu implantei a Egro, sabe? E ela ficou muito feliz e a gente achou coisas incríveis. Porque na média a fazenda estava muito bem, mas é porque tinham talhões que performavam muito bem e talhões que estavam muito abaixo. Inclusive, depois disso, a gente tomou algumas decisões. Ela tomou decisões assim: não, ó, eu não vou mais trabalhar com essa área aqui, essa área vai virar outra cultivar, a gente vai fazer planta de cobertura, a gente vai entender, né, o que está acontecendo. Aí chamou um agrônomo na época para poder entender do solo, foram feitas análises, né, para entender, calcariar, e fazer tudo o pH lá. Eu não sou agrônoma, né? Mas assim, a gente conseguiu corrigir bastante a acidez do solo e ficou bem legal, sabe? E conseguiu no próximo ano aumentar assim, a produtividade e, consequentemente, o lucro da fazenda. Porque, então, não adianta a gente pegar uma média, sabe, Gabi? Não adianta a gente pegar uma média. E aí, no Aegro, a gente consegue. Eu até coloquei aqui. Ixi, peraí, eu vou sair e vou voltar, gente. Pedir um pouquinho de paciência, porque a hora que eu volto, não tá mudando a tela, sabe? Eu acho legal, Gabi, você vai mostrar também a Egro na parte de O como curso, isso. claro, posso mostrar aqui também. Eu acho que é legal também aqui, só para colocar aqui. Então, aqui, o produtor, ele precisa analisar tudo isso, porque a gestão moderna, ela é granular, né? Não é só talhão, não é só variedade, não é só produtividade, não é custo, é tudo junto, tá? Então, são um conjunto de fatores, assim, que faz funcionar, né? E a gente, na verdade, assim, né, como ninguém está fazendo muita pergunta para a gente tem pergunta para fazer também. Que, assim, o produtor rural que está aqui, né, ou o consultor que está aqui, ele está conseguindo demonstrar para o cliente qual que é o talhão mais produtivo desse cliente, qual que é o talhão mais produtivo e menos produtivo, menos eficiente, e o porquê, né? Aonde que que o produtor está ganhando dinheiro, onde que o produtor está perdendo dinheiro, porque no final das contas é isso. É isso, eu falo assim, a gente está indo para uma geração mais nova, porque a hora que a gente pega, assim, os produtores rurais, que eu já conheci de 80, né, que 70 anos, 85 anos, que aqui na minha região tem muitos ainda, o pessoal planta porque ama, independente se vai chover ou não, independente se vai dar lucro ou não, o pessoal vai plantar. Agora, as novas gerações, o pessoal já tá gostando de analisar um pouco mais, sabe? Porque se eu estiver perdendo dinheiro, eu já não vou, eu vou pensar duas vezes na tomada de decisão, o que eu vou fazer com a minha terra. Ou se eu vou arrendar, ou se eu vou... Então assim, para isso, realmente a gente precisa ter essas informações, né? E é como tu comentou mesmo, né, daquele caso ali da tua primeira cliente, podemos dizer assim, que através dessa informação eu consegui tomar, a gente fala tanto de estratégia, né, mas o que é a estratégia que a gente tanto fala? Mas é exatamente isso, tu conseguir, através de dados, tomar uma decisão importante, que nem a cliente da Margarete tomou a decisão de investir naquela terra, fazer uma análise de solo e poder replantar naquela terra, né? Poder que ela faça
virar uma terra produtiva, rentável, enfim, mas também poderia ser uma decisão totalmente diferente. Então, optar por arrendar aquela terra, porque não tem esse valor para investir, não quer investir nessa terra, enfim. Então, é muito isso. E eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, pessoal, enquanto vocês refletem aí sobre as perguntas da Margarete, que não é fácil, né? Qual talhão mais lucrativo, qual talhão menos eficiente, onde ganha mais dinheiro, onde perde mais dinheiro também. Mas aqui dentro do Aegro, tá, pessoal? Acho que mostrando aquilo que a Margarete comentou aqui, é a gente conseguir ver, aqui eu estou vendo por safra, tá? Nessa safra de soja 25, 26, o custo. E eu consigo, nesse gráfico aqui, analisar onde que o meu custo está sendo mais efetivo, tá? Então, nesse meu caso aqui, o meu custo maior está em outros custos aqui, e eu consigo ver esse valor de custo por hectare. Então, hoje, nessa minha fazenda de teste, claro, a gente está com um valor ali de R$ 5.090,77 por hectare. Eu consigo ver essa informação tanto por safra quanto também por área. Então, aqui, né, nesse menu, eu tenho as minhas áreas cadastradas, né, tudo no mapinha aqui, tudo bem certinho, e eu consigo ver esse mesmo custo da minha área. Então, essa minha área, por exemplo, aqui, eu consigo ver que o meu maior custo é em fertilizante e outros custos aqui. E também consigo ver o custo dela por hectare, tá? Então, é essa análise que a gente provoca vocês a fazerem, né? Do que vocês estão gastando mais em determinado talhão, qual talhão está sendo mais lucrativo ou não, e qual a tomada de decisão que vocês vão ter a partir disso. Certo? Deixa eu parar aqui, Margarete, para você. Isso é de suma importância, por isso que eu sempre falo assim, é importante ter as reuniões estratégicas e operacionais antes da safra começar, entender e anotar as intercorrências que houveram na safra, tanto da parte operacional quanto financeira, ou seja, campo e escritório, que deverão estar integrados, e depois, no finalzinho, reunir com a turma para poder melhorar sempre, que é aquela questão das informações que a gente falou, que a gente tem informações, e dessas informações, a gente vai extraindo indicadores e vai fazendo o nosso planejamento estratégico, porque a gente vai tendo conhecimento, base única de informação. Porque o que eu vejo, Gabi? Em algumas fazendas, as informações estão disseminadas, às vezes elas estão no caderninho de bolso do agrônomo, tá no WhatsApp, tá na cabeça do produtor rural. A Aegro, quando você tem um software, te permite estar tudo ali. Então, quanto mais bem alimentado, melhor. Eu falo para a turma o seguinte: olha, começa a alimentar. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aí, pessoal da Aegro, mas depois a Aegro começa a trabalhar para nós, né? Começa a cuspir informação, relatório, que você fala, meu Deus, eu não imaginei que eu estava nesse nível. E aí a gente começa a pensar em estratégias, porque, por exemplo, assim, ó, vamos lá, até o Luiz começou falando, né, livro caixa digital. Só que o livro caixa digital, ele não começa com o contador, né, a gente deixa os nossos contadores doidos, né, eu acho que contador e pessoa maluca quase meio que virou sinônimo, né, mas a gente tem que lembrar, né, porque a gente tem contador igual marceneiro. Você não fala, não, esse cara é enrolado. Eu não tenho coragem de indicar nem marceneiro para minha, né, que fez algum armário da minha casa para uma amiga, e também não indique contador. Só que a gente muitas vezes esquece que essa organização fiscal que a gente cobra o nosso contador, ela começou no campo. Então, se eu perco nota fiscal, se eu não tenho aqui, por exemplo, igual que tudo integrado com as notas já vem para cá. Gente, antigamente, antes dessa integração toda de software, eu tinha que criar, Gabi, processo de caixinha para nota fiscal, porque a nota ficava no carro do produtor rural, a nota vinha toda cheia de barro. Então, assim, essa organização fiscal, ela começa no campo. Porque sem o livro, o vínculo correto, os documentos na colheita, das notas, o livro caixa digital, ele vira um problema jurídico e financeiro. Então, jurídico, fiscal e financeiro. E coloca o produtor rural exposto, muito exposto. Porque assim, nós estamos entrando numa época no Brasil, e não adianta, não é de governo, podemos mudar governo, vai continuar a mesma coisa. A reforma tributária, ela foi para a Constituição, e esse ano é um ano que
está começando e que vai evoluir o IBS e o CBS até 2033. E isso vai exigir um nível de profissionalização nossos, né, de nós como empresas, autônomos, todo mundo de indústria, de qualquer setor, muito, muito grande. E eu vejo, no começo do ano passado, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada, fui numa palestra de um advogado e saí até um pouco deprimida. Mas agora eu estou vendo isso até como uma forma de profissionalização. Isso vai acelerar e vai obrigar o produtor rural a ir de fato para uma gestão. Vai obrigar não só os produtores, mas todos os setores a se profissionalizarem cada vez mais. Então, acaba que vai ser bom, sabe? Eu já estou vendo com bons olhos, mas a gente está no momento de transição, onde o livro caixa digital ele vai ser essencial. E eu acho também, né, Margarete, trazendo esse gancho do livro caixa, que apesar do produtor ter o computador ali, também é interesse do produtor saber como funciona, né? Como funciona ter o controle de tudo que está entrando de receita para o livro caixa, tudo que está entrando de despesa, o que ele pode equilibrar, né? O que ele pode usar também de artifício ali para conseguir diminuir um pouco esse imposto, enfim, conseguir ter benefícios dentro disso. Então, é de interesse do produtor também participar dessa questão, né? Não deixar apenas na mão do computador e lavar as mãos, mas sim prestar atenção no que está acontecendo ali na propriedade, onde que está entrando essas receitas, essas despesas e como isso está impactando, né, nessa entrega desse imposto. E uma coisa que eu também gostaria de comentar aqui, que hoje o Aegro ele possui o livro caixa digital, né? Então a gente tem essa funcionalidade que facilita demais a vida do produtor. O Valoí já comentou no início da reunião, para quem já estava ali, então não estou, né, fazendo papo aqui de quem é da Aegro, porque facilita demais, a gente tem uma integração ali do lançamento financeiro com o livro caixa, então com um clique você já envia aquela despesa, aquela receita para o livro caixa, e no final você apenas vai fazer ali os ajustes e o documento já vai estar pronto para entrega, tá? Então é muito simples e também vocês conseguem acompanhar, isso que eu comentei antes, né? Acompanhar como que está o andamento mês a mês, e não só no final daquele... Isso. Porque maio é uma loucura, né? Chega maio e a gente já fica de cabelo em pé, meu Deus, porque... Todo mundo fica atrás de nota, onde que tá, preciso compensar receita, preciso compensar despesa, preciso baixar meus impostos, e não sabe, tá todo mundo perdido por onde começar. E o livro caixa do Aegro é esse facilitador, né? Porque se você tem as receitas e as despesas ali, tudo redondinho, já tem essa rotina de gestão, o livro caixa é só um complemento, né? Então é só um clique a mais para ter esse benefício ali no final do ano fiscal. Acho que o Valoí quer falar algo. Exatamente. Eu estou aqui assistindo com bastante interesse a manifestação de vocês, mas, evidentemente, com certeza, eu trabalho há muitos anos nessa área de custos, né? E um detalhe importantíssimo que vocês falaram aí, do livro caixa, das vendas e tudo mais, eu considero 2 fatores primordiais. Por exemplo, fazer no início de uma safra, de um ano agrícola, o planejamento. Pegar as premissas técnicas e fazer um bom planejamento, um bom fluxo de caixa. Eu uso nos meus clientes um fluxo de caixa horizontal, meio que tem os 12 meses, porque esse fluxo de caixa, ele me permite aos meus clientes que nós possamos fazer o planejamento tributário, entendeu? Porque grande parte dos meus clientes são pessoas físicas. Então, a gente consegue, tendo um bom controle do caixa e um bom planejamento, saber o momento certo de vender, o momento de receber, enfim, fazer com que você tenha que pagar muito menos imposto de renda, normalmente optando pelo lucro real, né? Então, é algo que eu sempre tive muito sucesso nessa estratégia, fazer um bom planejamento, fazer um bom acompanhamento de custos, ter um bom fluxo de caixa, que o Aegro nos ajuda muito nesse sentido, mas, sem dúvida, essa planilha é fundamental para você avaliar se você vai ter imposto de renda ou não, você vai ter que fazer alguma ação. Muitas vezes, o cliente tem que pegar um dinheiro para comprar um gado, alguma coisa assim, para quem é da área de grãos, e compra algum gado para fazer
estoque para não pagar imposto de renda. Então, é algo que eu fiz muito com clientes e com muito sucesso. Então, eu estava, assim, com muita vontade de falar, porque é algo que eu tenho, assim, e meus clientes têm muita satisfação nesse trabalho, é em cima do planejamento tributário. Quer dizer, você usa o fluxo de caixa, usa o seu caixa, o seu planejamento, mas para você ter o controle do momento de vender, o momento de receber, o momento de antecipar um insumo para evitar, não sonegar, evitar o imposto. E isso é possível se você tem um bom controle de caixa que o AECO nos permite. Tá? Não, excelente. E, até porque, Evoluir, hoje a gestão tributária, ela é gestão, né? Ela faz parte de toda essa Exatamente. parte do campo, de toda estratégia, que é justamente evitar, deixar o cliente dentro da lei, evitando. Exatamente. Então, exatamente. Nossa, parabéns pelo trabalho. E Gabi, você me permite eu mostrar um pouquinho o nosso curso de gestão rural na prática? Claro. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, tá? Podem mandando aqui no chat. Acabou passando bem rápido esse nosso momento, essa 1 horinha, mas a gente ainda vai ficar aqui mais uns minutinhos. Então, a Margarete agora vai apresentar um pouquinho sobre o trabalho dela para vocês. Depois também eu tenho um recado aqui para quem ficou até o final também. Nossa, agora que eu vi, são 7:55, então realmente o tempo, gente, o tempo passou voando, né? Então, assim, além também de consultora de gestão rural e empresarial, trabalhei muitos anos com educação. Eu fui professora universitária por quase 20 anos, então acaba que assim, né, uma vez professor, sempre professor. E justamente para que a Egro ele tem uma pegada muito grande de educação, tanto que quem tiver alguma dúvida de como implantar, de como fazer, vocês têm treinamentos semanais, não é isso, Gabi? E com isso a gente se uniu e criamos o curso Gestão Rural da Prática ao Lucro. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, vou compartilhar minha tela aqui do Hotmart, para vocês verem um pouquinho da estrutura, como é que está a estrutura. Eu particularmente gosto da estrutura porque ela tem um começo, meio e final. É muito do que eu aplico na minha metodologia, inclusive de consultoria, que é aqui, olha, quando eu falo assim, comece por aqui, são 10 módulos. Então, as aulas são muito práticas, a gente alterna momentos teóricos com momentos até no Aegro mesmo. O módulo 1, que é o ponto de partida, né, para a gente entender como é que está a gestão da fazenda, o módulo 1, ele traz um diagnóstico que eu aplico, um dossiê rural que eu aplico de verdade para as fazendas que eu atendo, de consultoria, porque a empresa ela precisa saber o ponto de partida e aonde que ela está. O que ela tem de indicador, o que ela tem de faturamento. Então, é um dossiê rural super completo, até para a pessoa, para o produtor rural, entender, assim, o que ele precisa melhorar, né, porque, igual a gente tem o autoconhecimento como pessoa, existe uma base de conhecimento da fazenda. E aí, no módulo 2, eu falo um pouco da importância das tecnologias para a gestão. No módulo 3, eu falo um pouquinho de processos, porque a parte de processos é o que diferencia um bom gestor de um gestor mais ou menos, e o que faz diferença mesmo numa fazenda, pessoal, o software ele faz, mas o que mais faz diferença, mais do que software, mais do que tudo, são as pessoas que ali trabalham. E a parte de processos ajuda a entender, inclusive, na liderança, como faz para gerenciar até sua agenda. Pessoas, eu gosto bastante desse módulo. Temos depois o módulo 4, que é o financeiro. Depois a gente tem o módulo 5, que é compras, como comprar melhor. Essa é uma etapa do pré-plantio. Depois a gente fala de estoque, como organizar estoque nas fazendas. Módulo 7 trabalha com patrimônio e maquinário. Módulo 8, a parte da gestão agronômica no campo. Módulo 9, a gente fala um pouquinho de produção e venda, essa parte das colheitas. E o módulo 10, estratégias. Porque, olha só, eu começo aqui a entender como que eu vou
passando aqui, ganhando um pouco de conhecimento dessa parte da gestão, e eu chego aqui com estratégias, e o plano estratégico, ele tem um plano estratégico para a empresa que está no 0 a 0, nem lucro nem prejuízo, para a empresa rural que está no prejuízo, ou endividada, com endividamento grande, e na parte que também a estratégia para aquela empresa que ela está muito lucrativa. Então, a gente tem uma base mais padrão, mais comum para todo mundo, e acaba que ele é bem prático, ele é rápido. A gente tem alunos aqui que a gente conseguiu fazer em 3 dias, e ele funciona. Então, só para mostrar, porque hoje a gente está com algumas condições, né, Gabi? Perfeito. Eu sou muito fã do curso da Margarete, né? Sou suspeita para falar também, mas é um curso que vai abranger todas as áreas ali da gestão do agro. Então, como ela comentou, foi um início, meio e fim, que vai facilitar ali para quem ainda está se aperfeiçoando, ou até no processo de sucessão ali, que tem que conhecer mais sobre essa questão da gestão, vai ajudar bastante, tá? A gente também tem condições especiais aqui na Egro. Então, a Mai vai colocar aqui um link para nós, mas a gente está aqui com uma oferta, tá, muito especial e exclusiva aqui para o pessoal que está participando dessa reunião hoje. Então, o intuito, né, é que vocês consigam obter os resultados que vocês esperam com o sistema, aplicar muitas coisas do que a gente falou hoje aqui, né, de ter gestão de dados, de conseguir tomar decisões mais estratégicas. Então, a gente liberou ali um cupomzinho para vocês especial. Espero que vocês aproveitem aí. Pessoal, alguma dúvida? Algum ponto? Algum comentário? Eu vou deixar aqui também, Gabi, os meus contatos, quem estiver aqui, se por um acaso quiser me chamar aqui, deixa eu colocar. Perfeito. Uhum. Maravilha, estamos vendo aqui. Tá vendo? Pessoal, quem quiser aqui, nossa, eu deixei até meu telefone aqui, porque é normal. Mas olha, eu tenho um canal de YouTube, a Margarete Sene, tem muito conteúdo ali, nessa parte de gestão rural, acho que tem uns 50 vídeos ali, pessoal. Então, deixei aqui meu Instagram, o meu LinkedIn, até meu e-mail. Mas, Maiara, você quer falar alguma coisa? Não, só queria lembrar o pessoal que esse cupom de desconto para o curso, tanto quanto as condições especiais do Aegro, vão até o final dessa semana só, então é uma condição especial mesmo para quem participou do webinar, está aqui com a gente, que se interessou saber mais sobre como fazer gestão na colheita, então aproveitem aí que é por tempo limitado. Maravilha, Mai, obrigada. Pessoal, acho que se não temos mais dúvidas, a gente pode ir encerrando. Lembrando que a gente vai compartilhar esse material, né, Mai? O material ali da Margarete. Eu já compartilhou aqui, né? Isso, eu deixei aqui na mensagem, mas amanhã também envio o link para vocês com a gravação e o compartilhamento do material. Perfeito. Eu ia comentar também da gravação, né? Para quem pegou do meio para o fim ou não pegou ali o início, pode depois assistir a gravação e entender um pouquinho mais sobre o que a gente falou hoje. Certo, pessoal? Muito obrigada, viu, pela presença de vocês hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempinho aí. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. A gente também tem o nosso grupo de WhatsApp, né, de gestão rural. E entrem lá para saberem das novidades, para saber também sobre o mercado agro, que a gente está comentando ali algumas coisas. Feito? Obrigadão, viu? Pessoal, obrigada, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.